partir do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Senhor, conduza as nossas mentes e os nossos corações a Tua palavra. E, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Do verso 6 ao verso 10, esses versos aí, nós vimos nas mensagens passadas que Paulo, ele nos mostra que existe apenas um evangelho. E esse evangelho é o critério pelo qual todas as opiniões humanas devem ser testadas. A questão agora, nesses versos que nós acabamos de ler, a questão agora é o seguinte: qual a origem do evangelho de Paulo para que ele seja normativo? Qual a origem do evangelho de Paulo para que as outras mensagens e opiniões sejam avaliadas e julgadas por esse evangelho? E assim como ele fez no verso 1, no verso 1, ele afirma que o seu apostolado tem origem divina, e ele vai afirmar que a mensagem que ele prega também possui origem em Deus. Ou seja, nem a sua missão e nem a sua mensagem tinham ascendência no homem. Ambas, a mensagem e a missão, vieram diretamente de Deus mediante uma revelação de Jesus Cristo. Vale lembrar ou recordar que Paulo aqui ele está defendendo essas verdades por causa de acusações que são feitas a ele por um grupo chamado de judaizantes. Esses judaizantes eram aqueles homens que tentavam desqualificar a Paulo, bem como a sua mensagem. Eles entravam nas igrejas que o apóstolo fundou e ali levantavam várias calúnias acerca de Paulo e acerca da mensagem que ele pregava. Então, a reivindicação de Paulo aqui nesses versos é a seguinte:
O seu evangelho, que estava sendo colocado em dúvida pelos judaizantes e estava sendo abandonada pelos gálatas, ele diz: esse evangelho não é uma invenção, como se a própria mente dele tivesse inventado. Esse evangelho não era resultado de tradição, ou seja, como se algum homem o tivesse ensinado, mas esse evangelho era resultado de revelação. Foi Deus quem dera a ele, revelar a ele. Então, não era invenção, não era fruto de tradição, mas era revelação. E aí, para defender a sua tese, o apóstolo Paulo ele vai apelar, ou ele vai usar como argumento algumas situações que ocorreram no passado na sua vida, antes, durante e após a sua conversão. E essas 3 fases da sua vida, diz Paulo, deixam evidente que o evangelho por mim anunciado é de origem divina. Então ele diz o seguinte: aquilo que eu prego pode ser provado que é algo divino por causa do antes, do durante e do depois da minha conversão. Essa é a linha de raciocínio de Paulo aí no capítulo 1, nesses versos que nós lemos. Então, a primeira fase da vida de Paulo que ele menciona aí é aquela fase antes da sua conversão, a fase do perseguidor. Veja o que ele diz no verso 13 e 14. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele diz o seguinte, o que aconteceu antes da sua conversão deixa evidente que o evangelho que ele anuncia veio de Deus. E aí ele menciona 2 aspectos da sua vida antes da regeneração: a perseguição à igreja e o entusiasmo pelas tradições dos seus pais. E nas 2 circunstâncias, Paulo foi um fanático. Foi um fanático. Tanto perseguindo a igreja de Deus, como guardando e observando as tradições dos seus pais. Então a argumentação aqui, ou o ponto de Paulo aqui é o seguinte: um homem nessa condição, um homem fanático, um homem nessa condição mental e emocional, nunca mudaria de opinião. Um homem nessa condição mental e emocional, ele jamais se deixaria influenciar por outras pessoas. A ideia dele aqui é o seguinte: não existe artifício psicológico no mundo que faça um fanático como Saulo mudar de ideia. Quem era Saulo? Não existe argumento no mundo que faria ele mudar de ideia. Então, que explicação os judaizantes poderiam apresentar para essa transformação tão profunda que houve na vida dele? Será que foram os judeus? O próprio povo de Paulo que fez Paulo mudar de opinião? Claro que não, óbvio que não. Por quê? Porque os judeus, eles apoiavam o ministério de inquisição de Paulo contra os cristãos. A conversão de Paulo colocou todo o povo judeu numa situação muito embaraçosa. Então não foi o povo judeu que fez Paulo mudar de opinião. Então será que foram os gentios que levaram Paulo a essa tão grande transformação? Impossível. Impossível. Lembre-se que os cristãos, eles fugiam de Paulo. Eles não queriam nenhum tipo de contato com Paulo.
Na verdade, eles queriam que Paulo morresse. Então, se não foram nem os judeus e nem os gentios, quem foi o responsável pela mudança tão drástica que existiu na vida de Paulo? Sob qualquer ângulo que for analisada a experiência do apóstolo, nós chegamos à conclusão de que o que aconteceu com ele foi algo espiritual. Paulo está dizendo assim: olha, na minha época de perseguidor, quando eu devastava a igreja de Deus, eu destruía todo mundo. Eu era zeloso das tradições dos meus pais. Abandonei tudo. Vocês acham que existe algum argumento no mundo que faz alguém mudar de opinião assim? Vocês acham que há alguma capacidade humana de transformar outra pessoa assim? Então, a argumentação de Paulo aqui, ela é conclusiva e lógica. Ele diz assim, ó: a minha conduta passada como perseguidor da igreja, mas a transformação extraordinária pela qual eu passei, provam que a minha mensagem e o meu ministério é algo divino. Veio de Deus, só pode ter vindo de Deus. Gente, o que isso aqui nos lembra? Isso nos lembra que somente o poder de Deus é capaz de mudar o coração de um homem. Não existem argumentos que sejam capazes de transformar o modo de vida de uma pessoa. Você pode utilizar-se da melhor persuasão possível. Isso não vai arrancar o coração de pedra da pessoa. A crença na verdade do Evangelho não é uma questão puramente ou meramente intelectual. A descrença no cristianismo é uma questão volitiva. Ou seja, não é que as pessoas não tenham evidências, elas simplesmente não querem crer, porque se elas acreditarem, elas vão ter que mudar de vida, e como elas não querem mudar de vida, elas não vão dar o braço a torcer. Por isso que Nietzsche, ele disse assim, ó: é a nossa preferência que decide contra o cristianismo e não os argumentos. Ou seja, está baseado na vontade e não no intelecto. Esse filósofo suíço de nome complicado, aí ele disse assim: nunca encontrei alguém que começou a acreditar em Deus por causa de argumentos. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos usar de argumentos. Nós devemos buscar os melhores argumentos cada vez mais. Nós devemos desenvolver a nossa capacidade argumentativa, sim. Mas nós devemos fazer tudo isso lembrando daquela palavra de Jesus quando disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem a intervenção divina, você pode usar dos melhores argumentos, que é tudo em vão. Uma grande ilustração disso que nós estamos falando é a história de Jonas. Deus chama Jonas para ir lá e pregar contra os inimigos de Israel, e Jonas faz tudo o que ele pode para que a missão dele desse errado, fracassasse. Jonas prega com um espírito indignado, ele não se prepara como deveria, ele anuncia um sermão medíocre, pregou o pior sermão da vida dele e obteve os melhores resultados da história da sua vida. Os resultados da pregação de Jonas foram espetaculares. O que isso mostra? Que a pregação de Jonas,
ela nos mostra que quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus. É Deus quem aplica a sua palavra, é Deus que opera no homem o querer e o efetuar. Jonas foi péssimo naquilo que ele fez, mas Deus honrou, não o mensageiro, Deus honrou a mensagem. Então a conversão de Saulo de Tarso nos lembra que transformação de caráter, mudança de vida, nova criatura, só através do poder de Deus. Não tem jeito. Por isso que nós precisamos orar. Orar, orar, orar. Segunda verdade que o início aí do capítulo 1 de Gálatas nos mostra, a verdade de que quando Deus resolve chamar alguém à fé, não há quem resista. É ali o quarto ponto do calvinismo, a chamada eficaz, graça irresistível. Quando se fala em chamada eficaz, imediatamente vem à minha mente, e na mente de muita gente, o que aconteceu com um homem chamado C.S. Lewis. Durante boa parte da sua vida, esse homem foi ateu e defensor do ateísmo, até que o seu ateísmo começa a ser bombardeado pelas verdades do cristianismo. Ele relutou, ele resistiu, ele não queria acreditar naquela ideologia que sempre desdenhou e desprezou. E diz a história que o processo ele foi lento, gradual, lento e gradual, saindo do ateísmo para o teísmo, depois para um cristianismo vago. Mas foi acontecendo. Jesus, Filho de Deus, eu não consigo acreditar nisso, dizia ele. Jesus morrendo pelo mundo era demais para mim, disse Lewis. Até que num dia em que ele foi visitar um zoológico, entrou no ônibus ateu e desceu do ônibus cristão. Subiu no ônibus incrédulo e desceu crendo. Embarcou naquele veículo perdido e desceu redimido. E aí, quando perguntaram a ele sobre o que aconteceu, ele disse assim: eu não sei explicar. Ele dizia para os amigos ateus dele: eu não sei explicar. Mas a Bíblia explica. A Bíblia diz que o que aconteceu foi que a resistência dele, mediante a graça de Deus, ela desmoronou. Antes ele olhava para Cristo e dizia assim: isso é loucura, é mitológico, um Deus morto e ressurreto é para fracos. Meia hora depois ele desce do ônibus e percebe: eu estou crendo, eu creio. O que aconteceu, gente? Deus o chamou. Deus o chamou. Porque para aqueles que são chamados, Jesus é o poder de Deus. Uma vez Jesus virou-se para um túmulo e disse assim: Lázaro, viva! Lázaro, viva! E houve uma vez que Deus Pai virou para C.S. Lewis e disse assim: Lewis, veja, veja. E dentro de Lewis, os olhos do coração começaram a enxergar a verdade. O que
foi isso? Deus chamando. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. Ele disse: eu era perseguidor da igreja, eu era fechado com as tradições dos meus pais, até que um dia Deus disse para Saulo: venha. O salmista diz que o povo do Senhor se apresentará voluntariamente no dia do seu poder. Aquele maior ateu, quando Deus disser assim: venha, ele vem. Meus irmãos, não existe resistência, descrença, incredulidade capaz de resistir ao poder de Deus. Ou seja, se Deus chamar ele, se Deus chamar ela, se Deus chamar o filho vem. Se Deus chamar o marido vem. Se Deus chamar o bandido vem. Quando Deus chamou Saulo de Tarso, ele veio. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como que eu perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Paulo está defendendo a tese de que a mensagem e o ministério dele possuem origem em Deus. Para isso ele apela para as situações ocorridas antes, durante e após a sua conversão. E estas três fases da sua vida deixam evidente que o evangelho que ele recebeu é de origem divina. Ele diz: quando eu era um perseguidor da igreja, não existia nada nesse mundo capaz de mudar a minha vida, a não ser o poder de Deus. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi a do cristão. Olha o que ele diz aí no verso 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então olha só, depois de discutir o seu caráter e a sua conduta no passado, Paulo explica como se deu a sua conversão. Primeiro, ela foi realizada por Deus. Olha o que ele diz no verso 16: aprouve a Deus. Ou seja, a iniciativa da conversão está em Deus e não em Paulo. Começa com Deus. Como disse o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Segundo, Paulo diz, foi realizada por Deus pela graça. Ele diz, me chamou pela sua graça, verso 15. Então a salvação se dá pela graça de Deus e não pelos esforços ou pelo caráter do homem. Terceiro, foi realizada por Deus, pela graça, por meio de Jesus Cristo. Ele diz no verso 16, aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Quem conhece lá a epístola de Filipenses sabe que Paulo tinha motivos de sobra para se gabar quando ele não era convertido. Lembra lá da lista que ele faz? Hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, da tribo de Benjamim. Um currículo de vida invejável. Paulo tinha religião, Paulo se considerava virtuoso, Paulo tinha excelente reputação, Paulo era reconhecido, Paulo tinha muitas coisas pelas quais se orgulhar, mas ele não tinha Jesus Cristo. E ali na estrada de Damasco, Paulo viu os trapos da sua imundícia, contrastados com a retidão de Cristo. Ali ele se deu conta
do que ele estava perdendo. Ele disse assim: tudo isso que eu sempre achei que fosse dar significado à minha vida e que só trazia peso, tudo na minha vida pelo qual eu lutei, agora eu considero tudo isso como refúgio. Por quê? Por causa da excelência do conhecimento que há em Cristo Jesus. Ele diz: o que para mim era lucro, eu comecei a considerar como perda por causa de Cristo. E por fim, Paulo diz: foi realizada por Deus, pela graça, por meio de Cristo, e ele diz, para o benefício dos outros. Ele diz, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo diz: Deus me escolheu não apenas para salvação, mas também a fim de me usar para ganhar outros. Biblicamente, a doutrina da eleição nunca é ensinada com o objetivo de produzir orgulho e egoísmo. Eleição sempre envolve responsabilidade. Deus escolheu Paulo para pregar entre os gentios a mesma graça que ele próprio havia experimentado. Vai lá e anuncie para os gentios aquilo que você também experimentou. Então, irmãos, perceba o seguinte: a salvação descrita pelo apóstolo aqui, ela é do início ao fim uma obra de Deus. Foi realizada por Deus pela graça, foi realizada por Deus por meio de Cristo, foi realizada por Deus para o benefício de outros. E isso fica ainda mais evidente se nós aqui, observando o contexto, contrastarmos os versos 13 e 14 com os versos 15 e 16. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Nos versos 13 e 14, Paulo fala de si mesmo. Ele diz: perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quanto ao judaísmo, avantajava-me. Era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora, verso 15 e 16, Paulo sai de cena e começa a falar de Deus. Ele diz: Deus me separou antes de eu nascer, Deus me chamou pela sua graça, aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Então o contraste nos mostra que a iniciativa de Deus esteve presente em todos os momentos na vida do apóstolo. Ele diz: sempre foi Deus, nunca fui eu. Ele diz: antes de eu nascer. Assim como Jacó foi escolhido antes de nascer, em preferência ao seu irmão Esaú, assim como Jeremias fora escolhido para ser profeta antes mesmo de nascer, assim também Paulo, já no ventre de sua mãe, foi separado por Deus para ser apóstolo aos gentios. Paulo diz no verso 15: ao que me separou antes de eu nascer. Então olha só, Deus esteve presente antes de Paulo nascer. Depois Deus esteve presente na vocação de Paulo. Olha o que diz o verso 15: Deus me chamou. Ao longo de toda a sua vida, Paulo vai lutar contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, contra os cristãos. Ele não merecia misericórdia. Ele não pediu misericórdia. Apesar disso, a misericórdia alcança o seu coração. Apesar de toda a sua relutância, Deus soberano e graciosamente vem até Paulo. Então, antes dele nascer, na sua vocação e na revelação que lhe foi feita, olha o que diz o verso 16: aprouve a ele revelar o seu Filho em mim. Se Deus não se revelasse, se Deus não tomasse a iniciativa, Saulo de Tarso morreria em seus pecados.
Paulo perseguia Cristo, entendendo que Cristo era um impostor, mas os seus olhos foram abertos para ver Jesus não como um charlatão, mas para ver Jesus como o Messias dos judeus. Então preste atenção, sua escolha antes de nascer, sua vocação histórica, a revelação de Cristo nele, tudo uma obra de Deus. Lembra lá de Romanos 9? O texto que eu vou pregar hoje à noite para falar sobre livre-arbítrio. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende de quê? De Deus usar a sua misericórdia. Mais uma vez está exposta aqui nas Escrituras a maravilhosa doutrina da eleição incondicional. Perceba que não foi Paulo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a Paulo. Verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Um detalhe aqui, muito interessante, que quem tem um pouco de familiaridade com a leitura desses assuntos pode perceber, olha só, Deus não escolheu Paulo porque previu que Paulo ia crer em Cristo. A ideia da eleição baseada na presciência. Mas Paulo recebeu o dom da fé porque Deus o escolheu. A eleição de Deus não se baseou no mérito. Afinal, quando Deus chamou a Paulo, quem era Paulo? Blasfemo, insolente, perseguidor. O que Deus poderia ver em Paulo para que ele o escolhesse? Meus irmãos, ai de nós se Deus não nos escolhesse. Estaríamos perdidos, jamais conseguiríamos chegar ao céu. Se Deus não nos escolhesse, nós jamais escolheríamos o Senhor. O que existe no coração do homem caído é apenas inimizade contra Deus. O homem não regenerado, ele é como Saulo de Tarso. Ele não consegue enxergar a sua perdição. Paulo perseguia Jesus Cristo, acreditando que estava servindo a Deus. Então é por tudo isso que nós devemos louvar a Deus por uma verdade tão encorajadora, tão consoladora, essa verdade que nos traz segurança, porque não depende de nós, mas tão somente do amor, da graça eletiva de Deus. E por fim, Paulo se mostrou como perseguidor, falou do seu caráter e conduta, depois ele se descreve como um cristão, recapitulando lá a sua conversão, mas o argumento ainda não estava completo. Por isso que ele vai falar da terceira fase da sua vida, o pregador. Então vamos lá. Primeira fase, perseguidor. Segunda fase, cristão. E a terceira fase, do pregador. Paulo vai dizer que o conteúdo das suas pregações, assim como o seu ministério, possuem origem em Deus. Para isso, ele deixa evidente que ele não teve contato nenhum com os apóstolos depois da sua conversão. Ele diz assim para os judaizantes e para os gálatas: vocês querem ver como que o que eu prego veio diretamente de Deus para mim? Depois que eu me converti, eu não me encontrei com nenhum apóstolo. Não foram eles que me ensinaram. Quem me ensinou o que eu prego foi Deus. É o que ele diz aí a partir do verso 17, olha só. Nem subi a Jerusalém
para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouvi somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O que Paulo faz aqui? Ele apresenta 3 álibis para provar que o seu evangelho não foi influenciado e moldado pelos apóstolos. Preste atenção. Não é que Paulo tivesse alguma coisa contra a mensagem dos apóstolos. Pelo contrário, ele pregava exatamente a mesma coisa que os apóstolos pregavam. No entanto, ele precisava mostrar para os gálatas e para os judaizantes que a mensagem que ele pregava não teve interferência de homem nenhum. Ele precisava mostrar que a mensagem que ele pregava veio direto de Deus para ele, para validar a mensagem e o ministério dele. Então ele vai apresentar 3 justificativas. Primeira, ele diz aí no verso 17: parti para as regiões da Arábia. Vocês acham que quando eu me converti eu fui procurar os apóstolos? Nada disso, eu fui para a Arábia. Não se sabe exatamente o que Paulo foi fazer ali, nem por que ele foi para lá. Muitos comentaristas bíblicos acreditam que Paulo tenha ido para a Arábia viver um tempo de solidão e de quietude. E nesse período de afastamento, Paulo esteve ali na Arábia repensando valores, estudando novamente o Antigo Testamento, agora à luz daquilo que aconteceu com ele. Ele vai ler o Novo Testamento a partir da vida de Jesus. Então, ao ponderar sobre fatos que ele já conhecia e sobre a experiência de sua conversão, o evangelho da graça, ele vai começando a entrar de forma mais madura dentro de Paulo. Tem gente também que vai aqui sugerir o seguinte: Paulo diz aqui no texto que ele fica 3 anos na Arábia, ou seja, foi uma preparação semelhante à que os apóstolos tiveram com Jesus lá os 3 anos. Então ele precisava reorganizar a sua mente, os seus conceitos, os seus valores, a sua teologia. O segundo álibi apresentado por Paulo, para provar que o evangelho que ele pregava não teve influência dos apóstolos, diz aí no verso 18 a 20, ele diz: olha, muito tempo depois da minha conversão, mais de anos, verso 18 a 20, eu subi a Jerusalém, mas ali eu fiquei com Pedro 15 dias, e além de Pedro eu não vi mais ninguém, senão Tiago, irmão do Senhor. Paulo está dizendo: a minha estadia em Jerusalém foi muito rápida, 15 dias só. Deu-se apenas depois de 3 anos, e depois de 3 anos, é uma visitinha de 15 dias. Ele está dizendo o seguinte: é ridículo sugerir que eu tenha recebido o evangelho dos apóstolos nessa visita. Porque, eu fiquei 3 anos na Arábia, lá eu comecei a me fortalecer. Quando eu chego em Jerusalém, eu só encontrei Pedro e Tiago, e foi rapidinho. E aí o terceiro álibi que ele apresenta para provar que o seu evangelho, a sua mensagem não foi moldada pelos apóstolos, ele diz do verso 20 a 24, eu fiquei visitando outros lugares, como a Síria e a Cilícia. Então preste atenção nisso. Somente 14 anos após a sua conversão,
14 anos depois, Paulo teve um contato mais demorado com os apóstolos em Jerusalém. A essa altura dos acontecimentos, o seu evangelho já estava totalmente desenvolvido. Entre a sua conversão e esse momento mais demorado com os apóstolos, Paulo fez uma rápida e insignificante viagem a Jerusalém. O restante do tempo ele esteve na Arábia, na Síria e na Cilícia. Ou seja, na síntese que ele faz aqui dos primeiros anos do seu ministério, ele deixa evidente o seguinte: é impossível eu ter recebido o conteúdo do evangelho dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Eu não me encontrei com eles e eu não tive tempo para estudar com eles o evangelho. Então ele está dizendo: o que eu prego veio diretamente de Deus, ninguém me ensinou. Eu encerro fazendo algumas aplicações. Paulo descreveu aqui as 3 fases da sua vida em relação ao evangelho. A primeira fase foi a do perseguidor, a segunda do cristão e a terceira do pregador. Eu pergunto para você: em que fase você está em relação ao evangelho? Qual é a fase da sua vida em relação ao evangelho? Você está iniciando como Paulo naqueles 3 anos em que esteve na Arábia? Você já é um crente maduro? O que você faz com a sua maturidade? Você consegue perceber ao longo de semanas, meses, anos, avanço no seu cristianismo? Quais as reações e atitudes que o evangelho causa na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa: a constância no evangelho, maturidade, requer que se tenha apreciado a preciosidade do evangelho. Só é maduro aquela pessoa que ama o evangelho, aprecia o evangelho. Paulo disse: tudo que eu fiz a minha vida inteira, joguei fora. Quero saber disso. Por que você fez isso, Paulo? Por causa da excelência do conhecimento que há em Cristo Jesus. Algumas vezes nós nos deparamos com pessoas que você olhava assim e dizia: fulano está bem na igreja, parece que está firme, aparentemente convicta da sua fé. Mas as semanas passam, meses se transformam em anos, e elas esfriam, elas se desviam, elas abandonam, elas apostatam, elas ignoram a Cristo. Irmãos, a constância e a perseverança no evangelho dependem de uma correta leitura do que significa o evangelho. O que fez com que Paulo crescesse nas fases da sua vida? Um amor pelo evangelho. E como no caso dele, isso exige graça. Isso exige tempo. Tempo. Discernimento.
Isso exige estudo. E é claro, exige também conversão. Como que alguém chega a ser constante, maduro no Evangelho? Como que alguém não precisa ficar recebendo reprimendas do pastor, da igreja, do irmão? Graça, tempo, discernimento, estudo, conversão. Se essas coisas não estiverem presentes, a pessoa não vai ter perseverança no Evangelho. Para quem que Paulo está escrevendo isso? Para os Gálatas. Quem eram os Gálatas? Nós vimos aqui na primeira mensagem, pessoas emocionais, impulsivas. Impulsiva. Se você chega na frente de uma vitrine e não consegue se controlar, cuidado, porque isso pode acontecer, ter interferência na sua espiritualidade também, porque você é impulsivo. Impulsividade anda juntinho com pessoas mutáveis. Atos 14, Lucas diz que os Gálatas, eles acolheram o apóstolo Paulo com entusiasmo. Muito entusiasmo. Mas de repente eles mudaram de ideia. Abra aí rapidinho na sua Bíblia, o capítulo 4 de Gálatas, versos 14 e 15, Paulo diz assim: me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Olha o que Paulo diz agora: onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Que coisa impressionante! No início eles acolheram a Paulo como se fosse um anjo. A atitude deles foi tão cheia de entusiasmo que Paulo diz o seguinte: olha, se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os olhos e teriam me dado. É por isso que algumas pessoas sugerem que o espinho na carne de Paulo fosse uma enfermidade na vista. Ou seja, o entusiasmo dos Gálatas para com Paulo foi algo absurdo. Até que chegaram aqueles judaizantes, questionando a autoridade de Paulo. Irmãos, imediatamente os Gálatas mudaram. Faz lembrar lá um dos solos da parábola do semeador. Pessoas que possuem muita iniciativa e nenhuma conclusão. São como um caniço levado facilmente pelas correntes de vento. Pessoas que vivem assim, elas ainda não apreciaram a preciosidade do Evangelho. Essas pessoas ainda não enxergaram o preço do tesouro. Elas não enxergaram o valor da pérola, que é o Evangelho. Na parábola de Jesus, aquele comerciante, ele pega tudo e vende por causa da pérola. Não entenderam o valor da pérola. Paulo disse: eu abandonei tudo por causa de Jesus Cristo. A apreciação da preciosidade do Evangelho não é apenas uma questão de conhecimento e de ignorância. Às vezes, os nossos filhos possuem conhecimento teológico, possuem formação bíblica, mas não têm Jesus Cristo nos seus corações. Porque apreciar o Evangelho é, acima de tudo, uma questão do coração.
Às vezes a pessoa conhece o Evangelho, mas o Evangelho não entrou no âmago do seu coração. O Evangelho não se tornou para a pessoa, sabe o que? Água, pão, luz, vida, caminho. É por onde eu caminho. O Evangelho não se tornou para ela o grande tesouro da sua vida. Meus irmãos, quantos pais que ficam alarmados com seus filhos. Eu tenho muito medo de que isso possa acontecer com meu filho. Eu os eduquei no caminho do Senhor e agora eu olho para eles, quanta indiferença. É porque o Evangelho não se tornou o sangue deles. Porque na hora que o Evangelho se torna sangue, eles vão ter uma fome do pão da vida, uma sede da água da vida que vocês nem imaginam, mas tem que se tornar sangue. Eu, como pastor, fico alarmado com muitas ovelhas. Não existe nelas o brilho, o vigor, o desejo, o entusiasmo, o amor pelo Evangelho. Inconstantes, imutáveis, como os Gálatas. Mas como nós acabamos de ver aqui, argumentos sozinhos não fazem nada. Por isso que nós precisamos orar. E quando a gente já tiver orado muito, orar mais ainda. Cadê você no culto de oração quinta-feira? Aqui nós oramos pelos fracos na fé, oramos pelos nossos familiares, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos irmãos inconstantes. Se você só fala, não adianta, tem que orar. Agora, eu quero encerrar dando uma palavra para você que eu vejo que você ama o Evangelho anunciado por essa igreja. A você que se deleita em ler livros que fortalecem a sua fé. A você que nutre e que valoriza os seus momentos diários de comunhão com Deus. A você que não perde um culto congregacional de jeito nenhum, só por em último caso. A você que busca cada dia melhorar, se santificar, consertar os seus erros, se desviar do mal. A você que tem alegria quando descobre que hoje é sábado e amanhã eu vou estar com a igreja de Deus louvando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus. A você, eu te convido a encerrarmos esse culto cantando: louvado seja, Senhor, o teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto da tua graça em mim e do teu amor que restaura em mim o quê? O meu amor por ti, Jesus. Do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Quem entende isso? Quem entende isso? Pode dizer: engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. A pessoa que fez esse hino, ela está dizendo, sabe o que? A minha vida constantemente
é um louvor ao Senhor. Quem fez esse hino entendeu a preciosidade do Evangelho e vive, e ama, e proclama, e defende o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê o privilégio de vermos cada vez mais pessoas entre nós, amando e valorizando o Evangelho do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua graça seja dispensada sobre as nossas vidas. E nós Te pedimos por aqueles que oscilam em sua fé, por aqueles que estão naufragando na sua relação com o Senhor, inconstantes como os Gálatas. Ó Deus, assim como fizeste com C.S. Lewis, com Paulo, com muitos de nós aqui, que o Senhor também possa abrir os olhos dos Teus filhos, para que eles venham a apreciar a pérola, o grande tesouro, que é o Teu Evangelho. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.